noite, está começando pela rede CNT de televisão o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós, aqui da CNT, acreditamos que o debate, o contraditório é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. É com enorme prazer que recebemos nesta noite um dos políticos de maior protagonismo no Brasil, um dos mais importantes quadros da política nacional, herdeiro direto do maior líder da direita brasileira, Jair Bolsonaro. Eu me refiro ao senador Flávio Bolsonaro. Boa noite, senador. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos que nos assistem. Uma grande honra estar mais uma vez aqui nessa consagrada e histórica mesa. Histórica já mesa. Passaram e você já esteve líderes aqui várias vezes como deputado estadual, inclusive. Me lembro de você. Inclusive gravando outros programas. Então, fico bastante à vontade aqui, Ricardo. Obrigado pela oportunidade de bater um papo. Espero que todos gostem da nossa conversa. Foi um prazer, é um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no estúdio da CNT, no Jogo do Poder. Me lembro de outras ocasiões em que você, inclusive disputando a Prefeitura do Rio, esteve aqui como candidato, discutindo as questões da cidade, enfim, temos histórias aí nesse tipo de debate. Senador Flávio Bolsonaro, eu quero começar o nosso papo falando um pouco sobre, eu queria que você fizesse uma análise da situação atual do Brasil. 1 ano e meio de governo Lula, que tipo de avaliação, obviamente crítica, que o senhor faz do que está acontecendo no país? Olha, Ricardo, em primeiro lugar é importante voltar uma página, né, e entender como é que chegou o Lula até sentar na cadeira de presidente da República, no meu ponto de vista, com a interferência direta do TSE, que desequilibrou a competição eleitoral, a partir do momento que a campanha de Bolsonaro era censurada de falar várias verdades. Nós não conseguíamos levar informação que eram fatos e não mentiras, né? Como o Lula fez. O Lula mentia bastante durante a campanha. Mas só alguns exemplos rápidos. Nós queríamos falar que o Lula tinha proximidade com ditaduras, era amante de ditaduras, não, ele era contra a liberdade. O Alberto Fernandes aqui na Argentina, lá na Venezuela, em vários outros países onde o Lula tinha essa simpatia, né? Ele tem essa mentalidade de uma grande unidade de partidos de extrema esquerda, em prol de um objetivo em comum, e a realidade está mostrando que ele realmente se aproxima, ele estende o tapete vermelho para ditadores que vêm aqui no nosso país, como fez com Maduro. Nós não podíamos mostrar os escândalos que existiram durante a gestão do Lula, em especial com a Petrobras, em que centenas de pessoas confessaram que roubaram dinheiro público, inclusive fizeram acordo para devolver bilhões de reais para os cofres públicos que eles reconhecidamente desviaram. O TSE proibia a gente de mostrar essa realidade, e uma realidade que a geração mais nova, né, quem tinha ali na faixa de 16 a 20 anos de idade, não vivenciou, então não teve a real dimensão da gravidade que foi aquilo para o país. Enfim, a todo momento éramos censurados, inclusive previamente. Antes do programa ir ao ar, o TSE, em especial na figura do Alexandre de Moraes, já vinha e censurava, não conseguíamos colocar no ar as verdades sobre o Lula. Em contrapartida, ele demorava muito a atender aos nossos pedidos para tirar do ar as propagandas de Lula que mentiam sobre Bolsonaro, com coisas editadas. Enfim, o radiolão, nós demos ali as informações, Ricardo, dos mais de 1 milhão de minutos que foram impedidos de circular, em especial no Nordeste, nas rádios. E aí nós levamos a informação e nós, ao invés de o TSE mandar investigar, ele multou o presidente Bolsonaro, o nosso partido. Quer dizer, olha como é que a gente podia fazer a informação chegar até milhões de eleitores. O senhor acha que foi apenas a campanha com essa ocorrência desse fato que o senhor cita, o cerceamento do TSE em relação à campanha do presidente, na época, Jair Bolsonaro, ou o próprio governo teve algum tipo de falha que, no entendimento da sociedade, não merecia continuar no poder? Ricardo, acho que o Brasil, nós que estamos vivos... Vou citar aqui a questão das vacinas, por exemplo. Sim, nós que estamos vivos aqui atravessamos a maior crise humanitária da nossa história. Sim. E o presidente Bolsonaro, junto com a sua equipe, mostrou, inclusive com reconhecimento da própria ONU, olha, por incrível que pareça, a ONU reconhecendo o trabalho que foi feito durante o governo Bolsonaro, de atendimento à saúde, de distribuição e compra de vacina, de recuperação da economia, de manutenção de empregos, de controle dos índices de segurança. Então, o Brasil, pós-pandemia, foi referência mundial. Inclusive, nós tínhamos aqui uma inflação menor que a Europa, menor que os Estados Unidos. O crescimento do Brasil foi maior que o crescimento da China. Você lembra quando foi a última vez que isso aconteceu? Então, obviamente, eu acho que o nosso problema foi de comunicação, talvez, e a grande mídia, obviamente, demonizando o governo sempre que tinha oportunidade.
E aí veio o resultado da eleição, um placar, né, muito apertado. Não quero nem entrar no mérito aqui sobre a questão das urnas, mas eu acho que o TSE nas eleições de 26 tem que fazer algo que dê a segurança ao eleitor médio, né? Porque não adianta eles querer impor, a urna é segura, eu garanto. Eu garanto não. O eleitor tem que ter percepção que é segura, inclusive para se sentir mais confortável de ir votar, escolher o seu candidato, saber que o seu voto está indo para aquela pessoa que ele escolheu. Isso é uma coisa que é obrigação do TSE e foi o que nós sempre defendemos, mais camadas de segurança. Mas passado isso, respondendo a sua pergunta finalmente, Ricardo. 1 ano e meio de governo Lula. 1 ano e meio de governo Lula é um desastre completamente anunciado. Nós, a todo momento, anunciávamos, olha, vocês vão sentir saudade do Bolsonaro. E hoje o que a gente mais ouve na rua é, presidente, como o senhor faz falta, as pessoas se dirigindo ao Jair Bolsonaro. Mas, objetivamente, quais são os pontos que o senhor destaca que, digamos, estão sendo mal sucedidos na administração? Em primeiro lugar, ele gasta uma energia danada para perseguir os opositores políticos. É o tempo inteiro falando de censura, ele usando uma parte da Polícia Federal para perseguir Bolsonaro. Ele falou nessa semana que está pensando em anistiar os ativistas que participaram do 8 de janeiro. Mas ele faz, o Lula mente demais. Eu acho que ele já se confunde na própria mentira. No mundo paralelo do Lula, você não sabe mais o que é verdade que ele está falando, não. Eu sou contra a taxação das blusinhas. Ele vai agora sancionou. Ou vai pagar agora com as compras até $50 por importados. Então eu vejo uma instabilidade gigante, uma desordem, um governo que são várias ilhas, porque ele precisou lotear todo o governo para tentar conseguir uma base no Congresso Nacional, que ele não tem uma base sólida até hoje. O Pantanal lambendo em chamas, recordes de queimadas, o recorde que o Lula bate é esse, recordes de queimadas, e não consegue mostrar ali uma força para conseguir resolver o problema. Índice de criminalidade voltando a subir, a taxa de emprego e a inflação. Caiu a taxa de emprego. A taxa de emprego e a inflação estão 7,1%, mas estão em controle, semana, que é uma das menores dos últimos 15 anos. Por quê? O Bolsonaro fez reformas estruturais que ele colhe os frutos hoje. Nós fizemos a reforma da Previdência, o Banco Central Independente, que se assim não fosse, Ricardo, a inflação já tinha explodido. Ele ataca o Roberto Campos Neto, mas ele tinha que beijar o pé do Roberto Campos Neto todos os dias, porque se ele tivesse colocado um cupincha dele para ser o presidente do Banco Central e na canetada baixar dos juros, a consequência óbvia seria explodir a inflação, explodir o juros ainda é muito alto no Brasil, porque não tem como haver investimento aqui. Os juros nos Estados Unidos é muito menor. Então, se você, enfim, aí... Ricardo, não tem como ser por causa da instabilidade do governo. Porque você vê a gastança que ele promove, o que é que passa lá para fora? Olha, o Brasil é um país que a qualquer momento vai ter um descontrole das suas contas públicas, ou seja, aquilo que ele arrecada, ele gasta muito mais do que aquilo que ele arrecada, ele faz dívida. Então, para quem está nos assistindo, se você ganha R$1.000 por mês, você está gastando R$2.000 por mês, você vai ter que começar a ir a um agiota para tomar dinheiro emprestado para poder começar a pagar suas contas. Daqui a pouco você não aguenta mais pagar essa sua dívida, você vai pegar outra dívida para pagar a dívida anterior e mais as suas contas. É o que está acontecendo com o Brasil. O medo dos investidores de já ver uma boca rota aqui, o Brasil se tornar inadimplente com os seus compromissos. O governo não dá nenhuma sinalização, Ricardo, de que vai diminuir gasto. E não dá exemplo nas mínimas coisas. O cara vai para fora para fazer passeio internacional com a Janja e esbanja de uma forma, eu acho, covarde, uma forma desrespeitosa com o povo brasileiro. Numa entrevista ao UOL essa semana, o presidente Lula disse que precisa analisar se realmente tem que reduzir gasto ou não, ou aumentar a arrecadação. Não sei se você lembra. Ricardo, mas qual é a lógica? Por isso que eu falo que os juros têm que estar num patamar que está mesmo, porque é muita insegurança política, muita instabilidade, principalmente, que as falas e as ações do governo Lula promovem para os investidores. E o mercado não é um ser abstrato. São pessoas, né, que lançam para a Bolsa de Valores, botam as ações na Bolsa de Valores, a empresa vende as ações para se capitalizar e investir aqui no Brasil, para gerar emprego no Brasil. E nesse cenário, como é que você faz investimento? Você não sabe o que vai acontecer amanhã, a lei muda toda hora, né? A reforma tributária vem para aumentar a carga tributária. Então, assim, fica inviável as pessoas investirem no Brasil, que são essas pessoas que geram emprego, Ricardo. Então, essa bola de neve acaba travando a nossa economia e obrigando o Banco Central a manter os juros nesse patamar para controlar a inflação. Porque quando o governo gasta muito, acaba tendo essa insegurança. E se o Banco Central baixa drasticamente hoje a taxa de juros, a consequência imediata é explodir a inflação, consequência para os mais pobres. A primeira coisa que aumenta é a comida na ponta da linha, os salários não são reajustados na mesma proporção. Acabou. O Brasil vai vira uma Argentina, que a gente vê que é possível acontecer aqui ao lado. Outra coisa que nós fomos censurados de falar. Falar nisso, eu me lembro de falar de Argentina.
A época, o ministro Paulo Guedes chegou a dizer, em 6 meses viraremos uma Venezuela, mas também não aconteceu, né? Aconteceu por causa do Banco Central, é o que eu queria falar. Porque houve reformas estruturantes no governo Bolsonaro que permitiram a economia do Brasil ter uma âncora. Como eu falei, a reforma da Previdência. A expectativa de você ter uma economia de R$1 trilhão em 10 anos. E foi o que eles gastaram em um ano, Ricardo. Não tem como parar de pé essa conta. E se não fosse o Banco Central independente, os juros baixados na canetada, sem dúvida alguma nós já estaríamos como a Argentina hoje. E olha a coincidência, lá o Alberto Fernandes se elegeu presidente da Argentina, governo de esquerda, prometendo o quê? Picanha, churrasquinho e cerveja gelada. E o Lula faz a mesma coisa aqui, porque deu certo lá, acabou enganando muita gente aqui, mas eu falo, Ricardo, que o Lula enganou os ricos, enganou os pobres, mas enganou a todos pela última vez. O Lula não tem mais a menor chance de ter um mandato para frente, nem que ele queira, porque não tem condição da população cair mais nas mentiras dele. Eu vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje com o senador Flávio Bolsonaro. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o senador Flávio Bolsonaro. Senador, vamos falar agora de um outro assunto. Vamos falar agora de uma decisão polêmica tomada pelo Supremo Tribunal Federal, que na semana passada decidiu fixar um limite de 40 gramas para distinguir o traficante do usuário de maconha. O senhor protestou muito violentamente nas redes sociais contra essa decisão. Mas a decisão do Supremo diz muito claramente, até que o Congresso defina a distinção entre traficante e usuário. Enquanto não houver decisão do Congresso, prevalece a decisão do Supremo. O senhor não acha que isso, quer dizer, a atuação do Supremo, em dada medida, ocorre porque há também um vácuo de decisão por parte do Congresso? Sei que foi aprovado lá pelo Senado a PEC antidroga, a PEC antidroga, exato. Mas até aqui não há nada muito claro sobre esse assunto. Não, Ricardo, isso aí eu percebo claramente que é uma vontade pessoal de alguns ministros de legislarem sobre esse assunto, e foi o que eles fizeram. A lei é muito clara. A lei é muito clara. São 2 aspectos que eu gosto de analisar a decisão do Supremo. Primeiro, são os ministros, a maioria dos ministros do Supremo, dizendo o seguinte para todos os delegados de polícia, juízes, desembargadores, até ministros do STJ. Vocês são ou preconceituosos ou são burros. Porque quando um delegado analisa o contexto em que um determinado crime pode ter acontecido, Ricardo, ele já analisa não é só a quantidade de droga que foi pego com a pessoa. Analisa se ele não está ali na frente da boca de fumo, né, se na mochila dele não tem lá R$100 mil, ele vendeu 10 quilos de maconha, está só com 40 gramas que sobrou no bolso e vai ser enquadrado como usuário por causa disso. Não. Então, um delegado, analisando as circunstâncias, o histórico daquelas pessoas, o local onde ele está, ele consegue definir e tipificar aquilo como usuário, ou como aquela pessoa como usuária ou como traficante. E isso passa por um crivo de juiz. Ficar na mão apenas de um delegado, você acha mais correto? Não, mas do que depois o Congresso não, porque obviamente você há de concordar que usuário não é exatamente igual a traficante. Claro. São coisas distintas. E a lei já distingue isso. Agora, o Congresso não teria que se manifestar de uma maneira mais clara sobre isso? Não, vou chegar no ponto. Então, a primeira análise que eu estou fazendo é a seguinte: o nosso processo judicial, o inquérito policial que é feito por um delegado, ele já consegue analisar essas circunstâncias. Sim. Isso vai ser validado, acompanhado pelo Ministério Público, isso vai ser validado por um juiz de primeira instância, isso vai ser validado no Tribunal de Justiça. Então, tudo que é trazido para dentro daquele processo dá à autoridade a capacidade de definir se é usuário ou se é traficante. E aí o que acontece? Como eles têm uma visão romântica disso, de que o usuário não pode ser tratado como traficante. Agora, é a segunda análise que eu faço. O dinheiro, Ricardo, que financia toda a violência no Brasil vem da venda de drogas. Sim, não tenho dúvida. Então, assim, você vai comprar maconha onde hoje? Vamos supor, liberou 40 gramas. Vai comprar onde? Na farmácia? Não. Na farmácia porque não é legalizado, continua sendo proibida a venda. Inclusive, é crime hediondo você vender maconha. Agora, consumir, eles estão quebrando galho. Mas estão pensando naquele maconheirozinho da Zona Sul, aquele que tem dinheiro, que se viciar consegue ir para uma clínica particular e se tratar. Agora, olha só aonde eu vou chegar. Esse dinheiro a pessoa vai comprar agora com mais facilidade, com mais tranquilidade. Isso vai aumentar o consumo de drogas. Isso é uma coisa óbvia que acontece em todos os lugares do mundo. Quando você aumenta o consumo, você está aumentando dinheiro na mão dos traficantes. É esse dinheiro que vai comprar mais armas para roubar celular,
para assaltar banco, para roubar carga aqui na Avenida Brasil, na Baixada Fluminense. É esse dinheiro que o traficante compra fuzil para manter o seu domínio territorial. Vai aumentar mesmo o consumo? Não tem a menor dúvida. E como aumenta o consumo, o que a seleção do Supremo faz? Vai abarrotar o SUS ainda. Porque aqueles médicos que já existem hoje, que a população que tem que ir lá, Ricardo, para fazer um exame, para fazer um tratamento, para ir numa emergência, já tem dificuldade de ter acesso ao médico, o SUS vai ter que ampliar a quantidade de médico, enfermeiro, sua estrutura hospitalar, para tratar viciado. Porque essa é uma consequência óbvia, repito, que aconteceu em todos os lugares do mundo onde houve esse movimento. Então essa decisão é altamente prejudicial em todos os aspectos, porque vai aumentar a quantidade de viciado, vai aumentar a violência e vai aumentar o custo público. Quem vai pagar essa conta? Você, eu, Ricardo, pagadores de impostos que não usamos drogas. Nós vamos pagar essa conta. Você acha que houve invasão de competência realmente? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não, houve uma invasão de competência, o Supremo invadiu a competência do Congresso. O senhor concorda com isso? Claro que invadiu. Eles querem pegar um caso ou outro que possa haver, de alguém que foi condenado de forma errada. Mas é um habeas corpus. Ele falou, aí o ministro Gilmar Mendes respondeu, não, nós estamos julgando um habeas corpus, não invadimos competência nenhuma. Não, mas você pega um caso lá de uma pessoa que supostamente foi condenada como traficante por estar com 3 gramas de maconha. Mas a gente não conhece o processo. A gente não sabe se ele já tinha na mochila 100 mil reais dos 10 quilos de maconha que ele tinha vendido e sobraram só 3 gramas, o último cigarrinho ali para ele poder vender até o horas final. E outra, né? Ricardo, eu acho que o STF com isso vai criar a profissão mais pujante no Brasil agora, que é a profissão de aviãozinho. Porque agora o que vai acontecer? Os traficantes, ao invés de sair com a mochila cheia de maconha, vão sair com 39,9 gramas de maconha na mão e vão levar até o comprador, ou seja, continua fazendo um trabalho de tráfico de drogas e levando até o usuário final. Mas há uma disposição do Supremo que diz o seguinte, se houver outros indícios, quer dizer, que apontam para o tráfico, que ele não pode ser liberado. Quer dizer, se tiver balança, se tiver, enfim, alguns outros indícios que mostrem que ele não é exatamente um usuário, que ele tem, na verdade, por trás a atuação como um traficante. A decisão do Supremo vai promover uma grande quantidade de contratação de aviãozinhos. Daqui a pouco o tráfico de droga vai ter sindicato de aviãozinho para poder regulamentar a profissão, porque vai precisar de mais gente para vender, levar menos quantidade até o usuário final, vai ter que ter mais gente para fazer esse tráfico de drogas. E quando eles falam isso, Ricardo, tem outras circunstâncias, é exatamente o que já está na legislação que não precisava ser mudada. Agora, obviamente, o Congresso, para tentar resgatar o pouco de moralidade ali e de credibilidade que nos resta de não ser mais atropelado pelo Supremo, faz a PEC 45, que é a PEC antidroga, que nós já aprovamos no Senado, portanto o Senado fez a sua parte e está agora na Câmara dos Deputados. Eu acho que vai ser aprovado. Então eu lamento esse movimento, mais uma vez eu insisto, eu acho que é muito mais uma militância de alguns poucos ministros do Supremo que são a favor dessa pauta, porque acham que o uso recreativo, né, algo que não pode ser criminalizado, e usaram a força da caneta, ao contrário do que a lei já estabelece, que a lei separa muito bem, distingue muito bem o que é usuário de traficante. Senador Flávio Bolsonaro, outro tema polêmico, o caso das joias. Há informação de que seu pai o ex-presidente pode ser indiciado no caso das joias. Eu queria que o senhor analisasse esse caso. O Mauro Cid, enfim, fez a delação, enfim, há indicação de que também o pai dele pode ser indiciado. Que tipo de avaliação o senhor faz? O senhor acha que, mais uma vez, está havendo algum tipo de perseguição, algum tipo de, digamos, de exagero na análise do caso? Qual é o contraponto que o senhor faz ao que está sendo divulgado? Olha, Ricardo, eu acho que esse pequeno grupo de policiais federais que promove essa perseguição em cima de uma situação que nem crime eles vão responder, eles vão sentar no banco dos réus algum dia para responder pelos crimes que eles estão cometendo de abuso de autoridade por perseguir pessoas inocentes. Então, resumidamente, os presentes que um presidente da República ganha nas viagens que ele faz oficiais pelo mundo afora, passam pelo crivo de um grupo de técnicos que avalia se aquilo é personalíssimo, se aquilo tem que ficar com o governo, se pode ficar. Mas a história é que teve a venda depois da recompra. Não, o que acontece? Isso tinha sido classificado como item personalíssimo. Portanto, ele podia fazer o que ele quisesse com isso. Então, não há crime nessa situação das joias. E aí é pior ainda, olha como é que você vê, olha como é que configura a perseguição. Ele quer colocar aquelas pessoas que participaram da compra dessas joias, que foram devolvidas, agora estão lá na Caixa Econômica Federal, estão lá, aconteceu, quer dizer, não teve dano nenhum ao erário. Inclusive a lei fala isso, né? Quando você restitui o erário de possível prejuízo, não tem crime. Em todos os aspectos, essa investigação não deveria nem existir, mas, infelizmente, o Alexandre de Moraes insiste com essa pauta, manipula
alguns policiais federais que ele escolhe, tem mais essa, né? Ele escolhe quem são os policiais que vão fazer determinada investigação e, obviamente, é para perseguir o presidente Bolsonaro. Só que a população percebe claramente que há perseguição a uma pessoa inocente e qual que é a consequência óbvia, Ricardo? O povo se sensibiliza com aquele que está sendo perseguido. 2026. Qual é a estratégia, enfim, do grupo de Jair Bolsonaro para a eleição? O senhor tem a expectativa de que o ex-presidente possa ser reabilitado para disputar em 26, ou já há, digamos, um plano B já formatado para enfrentar certamente o presidente Lula, que vai se candidatar à reeleição? A outra pergunta já engatada a essa que eu quero fazer é o seguinte: se for para a felicidade geral dos bolsonaristas e também da direita, o senhor diz sim, ou seja, o seu nome pode ser um dos nomes cotados para representar o grupo na sucessão presidencial de 26? Não, vamos por partes, né? Em primeiro lugar, eu estou muito feliz onde eu estou no Senado Federal. Se Deus quiser, eu pretendo ser candidato à reeleição no Senado Federal. E eu sim acredito que o Jair Bolsonaro vai ser reabilitado por uma questão muito simples. Como ele está sendo... As inelegibilidades às quais ele foi condenado foram políticas, mudou o cenário político, pode mudar também essa situação dele. Ele foi condenado por 5-2 naquela questão de que ele ter feito uma reunião com embaixadores, né, de outros países. Duas principalmente, para colocar sob suspeição as eleições do Brasil. Desde que ele era basicamente deputado, foi isso. há mais de 10 anos o Bolsonaro já fala mais veementemente que era a favor de ter mais segurança e transparência nas urnas eletrônicas. E óbvio, quando o TSE cria uma resistência danada de atender a esse pleito, que é um pleito do Bolsonaro, de grande parte da população, gera uma desconfiança. Porque quer esconder o quê? Que não quer botar um comprovante ao lado do voto eletrônico como é hoje, né? Mas o que eu ia chegar é o seguinte: se o Lula foi recolocado no jogo pelo Supremo, e o Lula que roubou, o Lula que fez o que fez, com vários réus confessos, bilhões devolvidos aos cofres públicos, ele foi solto para poder disputar a eleição e sentar na cadeira de presidente, por que o Bolsonaro, que é inocente, que não fez absolutamente nenhum crime, não pode acontecer a mesma coisa e ser recolocado no jogo lá na frente por questões políticas? O senhor acha que a mudança de perfil do TSE pode impactar isso? Nós tivemos agora o ingresso, tem o ministro Cássio Nunes já ingressou, temos agora o André Mendonça, temos 2 ministros egressos também do STJ, o Raul Araújo e a Isabel Galotti, que também tem um perfil um pouco mais de centro ou conservador, enfim, como se queira definir. O senhor acha que isso pode impactar na composição e aí ter uma reavaliação da posição eleitoral do seu país? Ricardo, o simples fato de todos cogitarem uma mudança por causa da mudança de pessoas dos ministros no TSE, isso resulta numa possível mudança de uma votação, é porque o TSE, a composição do TSE que condenou o Bolsonaro era uma composição política para persegui-lo. O resultado, um jogo de cartas marcadas, já pronto para condená-lo. Então, quando você tem a mudança daquelas pessoas que estavam promovendo a perseguição e entram pessoas normais, imparciais, que não têm esse caráter de perseguição, é óbvio que há no pensamento de todo mundo, não, agora se for um julgamento justo, o Bolsonaro tem chance de voltar a ser elegível. Então você vê quem é que estuprou a democracia? Quem é que atacou a democracia? Foi Bolsonaro ou foi essas pessoas que usaram da máquina pública para perseguir inocentes por questões políticas, né? Fica aqui a pergunta para o nosso telespectador responder. Agora, se não der certo, teria plano B? Fala-se muito no governador de São Paulo, pela importância econômica de São Paulo, também pela possibilidade, pela imagem que ele projeta de um homem público preparado, enfim, ele tem há um entendimento de que ele é uma pessoa com um instrumento apetrechado para a administração pública e tal. E governa São Paulo e, portanto, tem o apoio, teoricamente, do grupo político do Bolsonaro. Quer dizer, ele é um nome, seria o principal nome, caso o senhor não aceite, porque o seu nome também tem sido muito citado. A verdade é essa. Ô, Ricardo, vamos lá. Você vê, em primeiro lugar, a diferença de Bolsonaro para Lula, né? O Lula, ele é aquela pessoa que não deixa nenhuma liderança crescer no seu entorno. Sim. E o Bolsonaro é uma pessoa, é um líder tão nato que ele permite, né, que existam expoentes no entorno dele, ele dá o crédito para as pessoas, né, os ministros dele, que vão, como o Tarcísio que você colocou, serem os pais, os padrinhos de boas coisas que levam até a população. Então ele tem esse leque de possibilidades caso ele não consiga reverter, e mais uma vez eu reforço, eu acredito que ele vai reverter
Se Deus quiser, isso vai acontecer no futuro próximo. Então, assim, nesse leque... Tarcísio tem a confiança do grupo mais próximo do Bolsonaro? Quando o presidente Bolsonaro vai escolher alguém para ser candidato a governador em algum lugar, a senador em algum lugar, ele avalia basicamente duas coisas, né? A capacidade, a competência da pessoa e a confiança. E eu acho que isso o Tarcísio tem, o Zema tem, o Caiado tem, o Ratinho tem, a Michele tem, eu tenho, o Carlos tem. Todo mundo tem essa possibilidade, né? A família tem. Então, o Caiado tem também? Eu acho que sim, fica se especulando muito com o nome que pode ser um plano B, mas na verdade a gente tem que, para tratar de 26, a gente tem que atravessar 2024 agora. Eu falo o seguinte, Ricardo, o resgate do Brasil em 2026, que vai acontecer, Lula não será mais presidente do Brasil a partir de 2027, a direita vai voltar ao poder com Jair Bolsonaro ou com o nome que ele vai sugerir, e aí eu tenho certeza que qualquer desses nomes, com o apoio do presidente Bolsonaro e com o desastre que está sendo o governo Lula, nós vamos conseguir recuperar o nosso Brasil a partir de 26 e começa agora em 24. Eu vou falar que nós fazemos sobre 24 daqui a pouco. Vamos a um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta já já. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o senador Flávio Bolsonaro. Senador, sou relator de um projeto polêmico, o projeto PEC das Praias, que eu cheguei a ler, a estudar e, a meu juízo, não há nenhum tipo de privatização das praias, quer dizer, nem vai haver qualquer tipo de cerceamento do acesso às praias. Mas, no entanto, a narrativa apresentada é que vai haver cerceamento do acesso às praias para o cidadão. A praia deixará de ser pública. E eu queria que o senhor se contrapusesse a isso, explicasse realmente se a praia vai ou não deixar de ser pública. Não vai deixar de ser pública. A praia sempre foi, sempre será um bem público de acesso universal que ninguém pode proibir, né, de nenhum brasileiro ou estrangeiro ali de ter acesso, cara. Mas essa PEC acontece. A gente sempre teve uma linha de redução de carga tributária, extinção de impostos, diminuição de impostos. E hoje existem três, eu vou chamar de impostos de forma genérica, tá, para facilitar. A taxa de ocupação, o foro e o laudêmio, né, que são aqueles impostos que esses imóveis que estão localizados numa faixa ali perto da praia, dos ditos terrenos de marinha, tem que pagar 30 metros tem que acima pagar 33 da maré, metros acima da média das marés altas de 1841. Então, assim, o que acontece? Qual a ideia da PEC? Eu quero acabar com o foro. O que é o foro, gente? Olha, quando você precisa comprar, quando você assume, é um aluguel que você paga todo ano para a União. Esse é o foro. Todo ano você tem que pagar lá 0,6% do seu imóvel para a União e você já paga o IPTU. Então, você está pagando duas vezes. Qual o sentido de você pagar esse aluguel para o governo federal? Zero. Quando você vai transferir o domínio dessa unidade para um terceiro, você paga o laudêmio, 5% que você tem que pagar de laudêmio para o governo federal, ele autorizar você mudar, né, o domínio daquela propriedade de uma pessoa para outra. Para que se você já paga o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bem Imóvel? Então a PEC quer acabar com esses impostos e não muda absolutamente nada, porque a PEC, Ricardo, trata daquelas terras já ocupadas. Ela é bem clara, as terras que não estão ocupadas continuam com a União. Então não tem nada a ver com praia. E aí vem uma história que tem uma conexão com o interesse do Neymar em Alagoas, com o resort. Vem com uma história dessa que... Não, na verdade, assim, como o relator chama-se Flávio Bolsonaro, então as pessoas ficam contra porque o Bolsonaro está a favor. Entendi. Você parar para ver aqueles que estão atacando a PEC, é isso, mas eles criticam a possibilidade. Eu não estou defendendo o interesse de ninguém com essa PEC, zero. De ninguém. Mas é óbvio, quando você gera uma segurança jurídica sobre determinada terra, questão fundiária, você tem ali uma possibilidade de ter um atrativo maior para que haja investimentos de grande empreendimento. Mas você vai fazer alguma alteração na PEC? Eu vou chegar lá. Então, assim, olha a crítica que fazem a PEC, ver se tem fundamento um negócio desse. Vai trazer muitos empreendimentos para a orla de todo o Brasil, em especial no Nordeste. Falei, pô, que bom! Porque são esses empreendimentos que vão gerar emprego para o povo nordestino. O Brasil, que deveria viver da sua vocação, de uma das suas vocações, que é o turismo, vai poder melhorar. Você pega cidades como Florianópolis, Santa Catarina, ela é toda terra de marinha. E há exemplos ao longo da costa inteira. Se você pegar aí São Luís,
Tem terrenos de marinha que são ali, imóveis públicos dentro do terreno de marinha. Grande parte de São Luís do Maranhão é terreno de marinha. Macapá, a mesma coisa. Se você pegar lá em Belém do Pará, a mesma coisa. Então por que isso tem que continuar com a União? Por que eu não posso passar de pai para filho? Eu vou te dar um exemplo aqui do Rio de Janeiro. O Complexo da Maré, todos conhecem, aqui numa favela aqui no Rio de Janeiro. Sim. Parte dela é terreno de marinha. Cerca de 8.300 imóveis no Complexo da Maré. Eu quero que esses imóveis possam ser deixados de pai para filho. Então, quem mora hoje numa casa dessa vai poder ter a escritura definitiva do seu imóvel, vai poder deixar de herança para o seu filho, vai poder dar esse imóvel em garantia para pegar um empréstimo do banco para abrir o seu próprio negócio, vai poder ter um endereço fixo que hoje não tem. Essas pessoas têm que ir lá, ali na central ali da comunitária daquela determinada favela para poder pegar uma entrega do iFood, uma entrega do Mercado Livre, né? Uma entrega da Shopee, vai poder receber em casa. Quer dizer, só tem coisas positivas. Eu vou te dar a novidade, e que eu estou falando pela primeira vez, que eu estou incluindo nessa PEC, para que não haja dúvidas. Eu estou repetindo o que está na legislação de hoje. Tá, Ricardo? Estou dizendo lá. As praias são bens públicos de acesso universal, vedada qualquer construção que inviabilize ou dificulte o acesso à praia. Então, assim, apesar da PEC não tratar de praia, está sendo chamada... Mas você vai repetir isso para ficar bem claro que não há a menor chance. Exatamente. Então, assim, não muda nada da PEC. Mas eu estou colocando, é uma questão de narrativa, eu vou copiar e colar o que já está na legislação e vai estar agora na Constituição Federal. Para que não haja dúvidas nenhuma, que nós não estamos tratando de praia. Sim. E a outra grande medida que é importante, que eu também te trago em primeira mão, é que quando as sessões podem ser gratuitas ou onerosas, né? A transferência dessa propriedade do particular. Quando é que ela é gratuita? Quando a habitação é de interesse social, como nesse exemplo que eu te falei do Complexo da Maré. Ali as pessoas vão ter o título de propriedade sem pagar nada. Hoje a propriedade é do governo federal, é da União, vai passar a ser desse particular, pessoas humildes, de graça. E tem as sessões onerosas. E tem um cálculo que existe para poder... Enfim, essa pessoa vai pagar para a União... Quando não é de interesse social. Porque 17%, o cálculo é assim, 17% daquela propriedade, há um cálculo da SPU, que é a Secretaria de Patrimônio da União, o órgão do governo federal que fiscaliza isso, que você paga ali para foro, laudêmio, então tem um valor venal do imóvel ali que é calculado. Então seria em cima disso que essa pessoa pagaria para ter acesso a para ter o título definitivo dessa propriedade. E os recursos dessa arrecadação, que eu estimo em algumas dezenas de bilhões de reais, eu estou colocando na PEC que vão ser destinados exclusivamente para aplicação em preservação das praias e investimento em saneamento básico, em tratamento de água e esgoto. Os recursos que advirão Esses recursos dessa cessão onerosa, a transferência para o privado dessa propriedade, esses recursos vão ter que ser aplicados na preservação das praias, investimento em tratamento de água e esgoto em todas as regiões de praia do Brasil. Praias marítimas e praias também que são aquelas que estão nas áreas de lagoas, dos rios e lagoas. E tem praias maravilhosas, quem conhece o Amazonas, por exemplo, sabe das praias maravilhosas que tem ao lago ali do Rio Negro, por exemplo. Então, assim, eu acho que com isso eu deixo bem claro que a PEC nunca teve a ver com praia, mas agora eu quero que a PEC seja chamada com razão de PEC das praias. Porque eu não só incluí que elas vão ser preservadas, como eu incluí que agora os investimentos vão ser feitos nessas regiões para aí sim resolver um problema, que é um problema importante de agressão ao meio ambiente, como aquelas línguas negras que tem desaguando nas praias. Se essa PEC for implementada, isso vai deixar de existir. Senador Flávio Bolsonaro, vamos ter muitos assuntos, eu tenho que acelerar um pouco para a gente abordar todos os temas. Rio de Janeiro, eleição municipal. Candidato é o delegado Ramagem. Ocorre que o prefeito Eduardo Paes tem 51%, Ramagem tem 12% ou 13%, enfim. O senhor acha que há condições de se virar o jogo? Olha, eu tenho a convicção que isso vai acontecer. Porque o Eduardo Paes, se em 3 mandatos ele não conseguiu entregar um Rio melhor, né, para que ele vai querer um 4º mandato? Que é o que ele está pleiteando. E pior do que isso, né, Ricardo? Ele quer um 4º mandato para fazer de trampolim. Porque ele fala para quem quiser ouvir que ele é candidato a governador do estado do Rio de Janeiro em 2026. E pior, ele pode ter um vice do PT. Então vocês imaginem, eles vão votar em Eduardo Paes agora em 24,
com o vice do... Imagina a situação que o vice é do PT. Para ele largar o mandato antes da hora... Ele não vai dar para o PT, largar o mandato antes da hora para ter um cara do PT tocando a cidade? É Será que ele vai dar para o PT mesmo? Eu acho que ele está resistindo. Até porque ele está muito bem colocado. Ele quer manter ali uma pessoa da confiança dele. Se for para outro, só vai mais uma vez configurar que ele está priorizando um projeto pessoal dele, ao invés de um projeto para a cidade. Não é tão bom ser prefeito do Rio de Janeiro? Ele não fala tanto? Cidade mais maravilhosa do mundo, com essa parte do discurso dele eu concordo. Por que ele vai querer largar antes o mandato para ser governador? Não é? Então, assim, além disso, a gente pega hoje, a cidade está uma desordem absurda, trânsito absurdo para tudo quanto é lado, os investimentos que ele faz em saúde continua várias unidades de saúde. O senhor não acha que a cidade melhorou em relação à gestão Crivella, o prefeito anterior? Mas piorou em relação às gestões dele anteriores. O Eduardo Paes está cansado de ser prefeito, acho que ele não aguenta mais ser prefeito do Rio de Janeiro. Mais uma vez, ele quer ser candidato agora para fazer um trampolim para 2026. Por isso que eu acredito que o delegado Ramagem, que é o nosso pré-candidato, caso se confirme, aí, obviamente, nas convenções do seu nome à Prefeitura do Rio de Janeiro, ele tem uma proposta voltada para essa organização da cidade mais segura, cidade inteligente, que você pode fazer. Eu digo o seguinte, eu já vi o prefeito atual dizer que essa é uma competência, a segurança pública é competência estadual. Em grande parte, sim. Mas por ele negar que a prefeitura pode ajudar muito a segurança pública, que fica essa desordem na cidade do Rio de Janeiro. Eu não estou falando de guarda municipal armada só não, que isso é uma coisa simples ali. Falar isso está em pauta. Isso é uma coisa simples. E entrar em pauta na Câmara, acabou não sendo votado, esse projeto está lá e parece, eu conversei com o presidente Caiada, disse que, olha, tem 30 votos apenas, a gente não consegue ter os 34, então não consegue botar em votação. Eu não sei qual a redação que está lá isso, Ricardo, mas eu acho que é um passo importante, ser dado lógico, né, que com um planejamento, né? Você não quer, de hoje para amanhã, toma aqui arma para a guarda municipal. Um contingente específico armado, não é toda a guarda, não sei qual seria exatamente o modelo, mas as guardas municipais no Brasil, onde elas são armadas, invariavelmente... Nas 26 capitais, 20 cidades são armadas. Os índices de segurança são melhores do que a média. Sim. Então, Ricardo, eu queria, só para concluir essa pauta, porque eu acho que é importante a gente trazer a questão da segurança pública para o município. Qual que é a lógica de milícia e de tráfico? É a lógica geográfica. Eles têm uma lógica ali de domínio de uma determinada região, de expansão dos seus domínios, ou seja, a gente está falando de zoneamento urbano. Deixa eu fazer o papel aqui de advogado do diabo, mas o Eduardo Paes tem demolido prédios das milícias na Zona Oeste, Buzema, Rio das Pedras, toda semana. A eleição faz milagre, né? Finalmente ele está começando a querer fazer a sua parte. Por que não fez isso nos outros 2 mandatos anteriores dele? Porque ele sabe que essa pauta de segurança pública é importante e ele sempre se esquivou disso. Isso aqui não é problema meu. Que bom que ele começou a fazer, mas assim de forma muito tímida ainda. Porque, como eu falei, então se você tem a prefeitura que tem ali um olhar, inclusive de uma forma integrada com as forças de segurança estadual e federal, na hora de fazer essa fiscalização de domínio territorial de milícia e de tráfico, você consegue dar uma pancada nesse crescimento dessas atividades criminosas. E outra, esse dinheiro tem que ser lavado em algum lugar, Ricardo. E qualquer comércio no município tem que ter o alvará da prefeitura para que ele possa ser autorizado a funcionar. Então, uma força integrada também, permitindo ter uma atenção também nessa esfera criminal, de possivelmente pessoas criando empresas de fachada, comércios de fachada, empresas de serviço de fachada para lavar dinheiro de tráfico de milícia. A prefeitura pode ter um papel fundamental nisso também de combate à criminalidade. Sem falar naquele modelo de cidades inteligentes, em que já existem em vários municípios do Brasil. Eu já vi alguns projetos fantásticos e o delegado Ramagem vai trazer isso também no seu plano de governo, em que ele combina toda a capacidade que a prefeitura tem de câmeras com reconhecimento facial, que agora começa a ser implementada, né, pela Polícia Militar do Estado de Janeiro, e dou aqui os parabéns ao governador Cláudio Castro por estar fazendo isso. Já são mais de 200 prisões de mandados em prisão em aberto que existiam, e com base nesse reconhecimento facial, e cruza com o banco de dados da Polícia Civil, da Polícia Militar ou do próprio governo federal, você consegue fazer a identificação e a prisão dessas pessoas. Então, veja como o município pode ajudar muito na segurança pública. Só para arrematar a questão da segurança pública, o delegado Ramagem tem feito críticas contundentes. Ele fala em política de segurança pública, na segurança pública do Rio de Janeiro. Isso não vai direto, digamos, no colo do governador Cláudio Castro? Olha, eu acho que em parte vai. Não é uma incoerência porque o governador é do PL, apoia ele? Eu acho que em parte vai, mas na minha cabeça o delegado Ramagem está ali trazendo o que ele acha que é melhor, né, para ser aplicado
na prática nessa área da segurança pública, né? E isso resvala não só no governo estadual, mas também resvala no governo federal. O controle ao tráfico de drogas e de armas, por exemplo, é uma competência da Polícia Federal. E que o governo federal está fazendo com relação a isso, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro? Muito pouco. Então eu acredito que o delegado Ramagem vai ser uma grata surpresa, mais uma vez, caso se confirme nas convenções o nome dele, de opção para o povo do Rio de Janeiro por ocasião das eleições de 24. Vamos a um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta já, hoje com o senador Flávio Bolsonaro. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje o senador Flávio Bolsonaro, do PL. Senador, uma pergunta também bastante capciosa. Como é que o senhor responde à crítica feita pelo prefeito Eduardo Paes de que o ex-presidente Bolsonaro, durante toda a sua gestão, fez quase nada para o Rio de Janeiro, embora tenha a sua base eleitoral no Rio de Janeiro, embora faça política ao longo da vida no Rio de Janeiro e não trouxe grandes avanços para a cidade do Rio de Janeiro? O prefeito Eduardo Paes tem feito essa crítica de maneira reiterada. Eu acho que a convivência do Eduardo Paes com o Lula está fazendo ele começar a mentir por osmose, né? Aprendendo a mentir com o Lula. Então, só para lembrar o prefeito, logo no começo, o presidente Bolsonaro veio aqui, aquela alça que liga a ponte Rio-Niterói até a Avenida Brasil, já foi inaugurada pelo presidente Bolsonaro, que deu prioridade no seu governo para dar continuidade às obras inacabadas, em respeito ao dinheiro público. Porque o que é comum alguém que senta na cadeira de prefeito, governador Sim. ou presidente da República fazer? Olha, tudo que o anterior fazia é ruim, vou fazer tudo de novo agora. Aí fica aqueles esqueletos para trás. Sim. E o presidente Bolsonaro, a pessoa responsável que ele exatamente fez o quê? Vamos dar continuidade a essas obras aqui que foram interrompidas. E eu lembro, prefeito Eduardo Paes, essa obra que está acontecendo na Avenida Brasil, por exemplo, de recapeamento, quase até lá em cima em Santa Cruz, é de recurso que eu coloquei de verba federal no orçamento. Era o deputado Domingos Neto, o relator do orçamento, eu botei 105 milhões de reais para fazer toda essa reestruturação desse trecho gigante da Avenida Brasil. E olha como é que a obra demora, né? Como é que o prefeito não realiza a obra de uma forma bem feita, é trânsito, tem tempo pra caramba que é para a obra ficar pronta. Já tem isso mais de 3 anos. E a obra não acaba, prefeito Eduardo Paes. Outra coisa que o Eduardo Paes também não faz, eu dei aqui o exemplo no outro bloco, da transferência do título de propriedade do Complexo da Maré. 8.300 imóveis. Então, assim, a PEC dita das praias ainda nem está em vigor, mas há um instrumento possível hoje para que aquelas propriedades que são da União passem para os particulares. Eu articulei junto ao presidente Bolsonaro para que essa propriedade, esses imóveis do Complexo da Maré, que estão em terrenos de marinha, que são da União, passem para os privados. Então houve uma cessão ao município e o município até agora não fez ali o zoneamento, né, que tem que fazer a matrícula por cada imóvel, para que essas pessoas tenham título de propriedade definitiva. Até hoje o Eduardo Paes não fez. Então já fica aqui mais um pedido, prefeito. Eu tive na prefeitura, falei com o senhor para que isso acontecesse, até agora nada. Isso sem falar que foi o presidente Bolsonaro, o Ricardo, para concluir, para atacar essa mentira do Eduardo Paes, que mais distribuiu recursos federais na história do Brasil. Aquela conversa que ele dizia menos Brasília, mais Brasil, ele não ficou no discurso, ele fez na prática. Então, Eduardo Paes tem que agradecer, por exemplo, que não houve atraso aqui do pagamento do servidor público, porque, em especial durante a pandemia, nunca os prefeitos receberam tanto dinheiro do governo federal como com o presidente Bolsonaro. A gente viu agora, há pouco tempo, a marcha dos prefeitos, os prefeitos ligados ao PT, Ricardo, pedindo para o Lula, nós só queremos que você nos trate como o presidente Bolsonaro nos tratava. Então, assim, é uma grande injustiça ele falar isso. E eu podia aqui pegar milhares de exemplos de investimentos de recursos federais aqui no Estado e no município do Rio de Janeiro. Como é que o senhor está vendo uma certa... O eleitorado evangélico, de maneira, tradicional no Brasil, tem mantido uma coerência eleitoral, se somando, digamos, quase sempre à posição do grupo hoje, que é liderado por Jair Bolsonaro. No entanto, no Rio de Janeiro, nessa eleição, tem uma mudança. A Assembleia de Deus, do Bispo Abner, e também do deputado Otônio de Paula, declarou apoio a Eduardo Paes. Como é que o senhor interpreta isso? O público evangélico está dividido? Olha, eu acho que uma coisa tem que diferenciar o público evangélico de alguns líderes evangélicos, né?
Eu, assim, eu não quero entrar enfim, aprofundar em debate. Você chegou a fazer uma Sim, observação sobre o Otônio de Paula, dizendo que ele vai ter que explicar Ricardo, a posição dele para Quando você pega para a igreja. O Eduardo Paes é o candidato do Lula aqui no Rio de Janeiro, a prefeito do Rio. E você vê liderança evangélica se aproximando do Eduardo Paes, acho que é muito mais por conveniência do que qualquer outra coisa. Eu lamento, porque parece que não faz política por princípio, sabe? Eu gostaria, obviamente. O Otônio de Paula cansou de entrar em igreja na campanha, ou estar com o público evangélico e faz ligar de vídeo para o presidente Bolsonaro mais dezenas de vezes, né, para demonstrar que o Otônio estava com o Bolsonaro. E o Otônio se beneficiou disso. Ele disse que foi esnobado, ele tentou apoiar, mas foi esnobado. O presidente Bolsonaro ajudou demais o Otônio a se eleger. Óbvio que ele é uma pessoa competente, uma pessoa, né, que fala bem, se coloca bem, é uma liderança. E óbvio que fico incomodado, porque quando ele caminha para o palanque de um adversário político nosso, é óbvio que a gente fica com o sentimento de estar sendo traído. Essa é a verdade. Falar nesse assunto, senador, algumas situações na Baixada Fluminense parece que estão também... A Baixada Fluminense sempre foi uma cidadela do bolsonarismo, todos os prefeitos ali. Você tem uma situação em Caxias que hoje quem está na frente é o ex-prefeito Zito, que é apoiado pelo presidente Bolsonaro, pelo presidente Lula. O candidato apoiado pelo Bolsonaro, Netinho, enfim, tem potencial, é desconhecido, ainda não se colocou numa posição que possa, digamos, apontar para a vitória nesse momento. A campanha não começou ainda. Óbvio, o Netinho vai ganhar, né, Caxias? Tem muita coisa, mas tem outras situações. Magé também, o prefeito está para ser reeleito, também não seria uma cidade que permaneceria, estaria na mão do Bolsonaro. Tem uma situação ainda indefinida em Nova Iguaçu. O candidato tem potencial, o candidato Dudu, mas também não lidera as pesquisas. Ele hoje, enfim, se associado ao prefeito, se associado a Bolsonaro, tem potencial para liderar. Tem a situação, enfim, esse entorno da capital, o senhor acha que corre perigo, ou seja, esse cinturão que havia do bolsonarismo no entorno da capital, pode se romper? Não corre perigo, e eu tenho a convicção que esse quase cenário se reverte, mas todos os municípios que você exemplificou têm uma coisa em comum, né? São nomes novos que vão ser testados nas urnas pela primeira vez e que vão vir ali com a força dos seus padrinhos políticos, não só às vezes o prefeito em algumas situações, mas as lideranças políticas como o presidente Bolsonaro pedindo voto para esses nomes novos. Então eu tenho certeza que com o passar do tempo, a proximidade da eleição, esses nomes ficando conhecidos, a população conhecendo as suas propostas e vendo quem são aquelas lideranças políticas que estão dando esse suporte, esse cenário tende a se reverter. Tem algumas regiões, para a gente estar quase encerrando o programa, que há uma espécie de conflito entre a posição oficial do PL e a posição, digamos, ideológica dos eleitores mais à direita. Então, tem a situação de Campos, em que o senhor apoiou, digamos, o prefeito Vladimir, deu a ele, inclusive, o controle do diretório do PL, mas tem setores da direita que se colocam contra. Tem Volta Redonda, e que isso também acontece. Nós temos o prefeito Neto na frente, mas tem lá outros setores que, enfim, não querem caminhar com o prefeito Neto. Como é que o senhor vê, digamos, essa questão entre a posição ideológica dos seguidores da corrente política de vocês e a decisão oficial do partido? Em 90% dos casos está prevalecendo a questão ideológica, né? Aqueles candidatos que a gente chama raiz, bolsonarista raiz. Mas tem alguns municípios que isso não é possível. Por exemplo, Angra dos Reis, eu queria falar também, porque Angra dos Reis, o prefeito Jordão, e aí eu vou dar um depoimento, sempre defendeu Jair Bolsonaro ao longo de toda a história do governo. Sempre vi, inclusive conversando comigo, ele fazia defesas assim, veementes do Bolsonaro. No entanto, vocês não apoiam o candidato dele, lançaram o empresário Renato lá em Angra. Pois é, Ricardo, o que acontece? A gente tem uma visão macro, a gente não tem uma visão só daquele determinado município. Então, óbvio que a gente pensa no Estado como um todo e pensa também na eleição de 26. Pela primeira vez, a gente está trabalhando mais a fundo com apoio às candidaturas de prefeitos e vereadores em todo o Brasil. E no Rio não é diferente. Então, tem lugares onde não adianta a gente querer forçar a mão com um candidato mais ideológico, porque uma candidatura para ser viável tem que ter algumas características. A pessoa tem que ser conhecida, a pessoa tem que ter ali um trejeito com política, enfim, tem que ter uma militância e algumas vezes isso não acontece. Você pega o exemplo de Angra dos Reis. Angra dos Reis, o prefeito Fernando Jordão. Nós sempre nos demos bem com o Fernando Jordão, sim. Inclusive nós apoiamos a reeleição dele, ele apoiou o presidente Bolsonaro, só que ele insiste com um candidato muito ruim lá. Um cara que não tem nenhuma identificação com a direita, inclusive que tem um pezinho na esquerda, que tem o passado dele, é um passado
complicado, quem é da cidade sabe. Então o Bolsonaro falou, olha, Jordão, você lança aí o piloto da sua lancha que a gente apoia. Esse cara não dá, ele é muito ruim, ele é horroroso, a gente vai perder a eleição com ele. O Jordão, não sei porquê, insistiu com o nome e não restou outra alternativa a não ser nós buscarmos uma outra pessoa, que foi onde surgiu o Renato Araújo, que é o nosso pré-candidato lá em Angra dos Reis, e que já está ali, apesar de ser uma pessoa muito mais desconhecida do que o candidato que o Jordão apoia, ele já está ali em algumas pesquisas, empate técnico com o Ferretti. Eu não tenho dúvida, quando começar a eleição, ele vai ultrapassar o candidato do Jordão, que é muito ruim. Né? Mas para o Jordão, posso falar o seguinte, Jordão, pode ficar tranquilo, Jordão, porque né, a gente ali, né, com certeza, vai dar continuidade de uma forma muito melhor ao trabalho que vinha sendo feito, né, porque Angra merece mais e é por isso que está vindo uma candidatura à parte daquela que o atual prefeito apoia. Senador Flávio Bolsonaro, foi um prazer enorme recebê-lo nessa noite aqui no Jogo do Poder. Espero que volte outras vezes, porque, enfim, vários temas eu não consegui nem abordar. O tempo passa muito rápido. O maior prazer, só convidar que estarei aqui. Prazer foi meu, muito obrigado mais uma vez, obrigado a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder, como sempre, volta no próximo domingo às 10h30. Muito obrigado pela sua audiência, tenham todos um bom final de domingo, uma boa semana e até lá.